O quadro político atual, pegando aqui 3 recortes, o federal, o estadual e o municipal, nós temos relações muito peculiares e muito interessantes quando você olha a partir do que seria uma categorização da sociedade civil, categorização política da sociedade civil, a cidadania na prática, né? Nas 3 esferas, eu particularmente observo um enfraquecimento da sociedade civil, que de certa forma ele é natural por conta de algumas conquistas e de muitas conquistas que foram alcançadas nos últimos anos. Se a gente observar no plano federal, o governo Lula criou novas expectativas, produziu novas formas de relação na sociedade que colocou para dentro do governo o que tinha de mais, vamos dizer assim, mobilizador dos movimentos sociais, das organizações não governamentais, dos políticos, vamos dizer assim, que são chamados de mais progressistas. Então, essas pessoas passaram a ser governo, na sua maioria. E fica muito difícil nascer uma nova sociedade, vamos dizer, para contestar. Demora um pouco. Eu acho que está faltando. Eu sinto falta porque é muito ruim um governo sem uma sociedade civil forte. Um governo que queira realmente, que tenha a intenção realmente de transformar, como eu acho que o governo Lula teve e o governo Dilma tem. Então eu estou, assim, no plano federal, muito satisfeito com a eleição da Dilma, votei nela, acho que é um passo adiante que está sendo dado em tudo que o governo Lula construiu. Mas nós temos um desafio aí, que é o desafio de reconstituir o tecido da sociedade civil organizada para que ela possa influir enquanto sociedade civil, e não dentro da discussão das brigas partidárias e tal que estão postas aí. No estado do Ceará, o governo Cid, eu tenho uma visão de que está nascendo uma coisa nova, apesar de muita gente achar que está sendo construída uma hegemonia. Eu vejo mais o que está sendo colocado no campo político do governo do Ceará, mais uma convergência de pessoas que estão em partidos diferentes e que acreditam que possa surgir um outro tipo de política. Quando eu digo um outro tipo de política, não necessariamente é um método de tratar as eleições, não estou falando disso. É que eu vejo a reeleição do governo Cid como um marco de uma renovação na política do Ceará. Se você observar, encerra definitivamente o governo, ou o método, ou, vamos dizer, o processo tucano no Ceará, e vai nascer uma coisa nova que ainda não nasceu. E eu vejo o governador Cid interessado em estimular que novas cabeças surjam dentro desse novo cenário. Vejo ele investindo no presidente da Assembleia, que é o deputado Roberto Cláudio, que é uma pessoa nova, que está, vamos dizer assim, entusiasmada em construir uma coisa nova, e espera-se que ele contribua para isso. Camilo Santana, apesar de ser do PT, mas tem uma relação muito próxima com o governador. Então, assim, a gente começa a ver que ele está querendo construir essa outra coisa. Aí, novamente, a mesma coisa que acontece no plano nacional. Como existe o que parece uma hegemonia, que eu acho que é uma convergência, nós também estamos sem uma sociedade civil organizada, capaz de se pronunciar. Eu diria até que o governador, no início do governo, teve intenção de dialogar com essa sociedade civil, no momento em que organizou lá em Beberibe um fórum com 300 pessoas. Eu estive lá nesse fórum e vi que o governador passou 2 dias e meio sentado nas mesas com essas 300 pessoas, tentando produzir umas reflexões sobre o Ceará, mas eu acho que a nossa produção enquanto sociedade civil foi muito pobre.
mostrou que a gente não estava organizado e preparado o suficiente para ter propostas claras, capazes de influenciar nesse processo. A metodologia também não foi boa, foi uma mistura de uma conferência de busca do futuro, que tinha sido realizada em Beberibe também na época do Pacto de Cooperação, e com esse BSC, que são esses mapas estratégicos que o mundo empresarial desenvolve. E eu acho que não foi uma boa metodologia. Não culpo só a nossa incapacidade de produzir ideias boas, culpo também a metodologia. Mas eu acho que o governador, isso é uma coisa muito pessoal, eu acho que o governador saiu muito decepcionado com o resultado daquele material. Então, assim, nós estamos aqui no Ceará também sem uma sociedade civil que possa se colocar fora das discussões das paróquias, do ambiente partidário, que sempre apequena determinadas discussões. Eu sinto falta disso. Na Prefeitura de Fortaleza, no caso de Fortaleza, é outra coisa interessante. A Luiziane, que é uma expressão política nova, criou muitas expectativas. Eu também fui eleitor dela. Aliás, os três, eu estou numa situação complicada porque eu votei na Luiziane, votei no Cid, votei em Dilma. Então, os três que estão aí são pessoas que eu acreditei e que acredito que têm condições realmente, que estão no momento certo dentro do processo. Podem não ser as ideais, algumas no futuro, mas no momento eu acho que são as pessoas que estão aí certas. Né? Eu acho que nós votamos correto. Eu acho que a sociedade, em termos de eleição, votou correto nesses três âmbitos. Né? Mas a Luiziane é uma pessoa, e aqui não vai uma coisa pessoal com ela, porque eu acho que ela é uma pessoa muito bem intencionada, é uma guerreira, é uma pessoa que lutou para desmontar uma coisa muito ruim que estava montada na Prefeitura de Fortaleza e que a gente sabe que isso não é fácil. Mas só faltam 2 anos para terminar o governo dela e a sensação que a gente tem é que ela tem muitas dificuldades administrativas para implementar o que acredita e até para se relacionar com o próprio secretariado, com a cidade, né? Isso é um problema. Então, assim, da mesma forma, aquelas pessoas que normalmente se mobilizavam para ter uma interação de sociedade com a prefeitura, estão na prefeitura, apoiam o governo. Então, eu sinto falta também em Fortaleza, também de pessoas que se organizem para contribuir para que a prefeita enxergue algumas coisas que ela possa não estar enxergando, ou se está enxergando, não consegue realizar, e contar com a sociedade para isso. Então, sintetizando essa discussão sobre a política, eu diria que nós estamos bem enquanto processo dos governantes que nós elegemos, eu acho que nós elegemos bem, mas nós não estamos tão bem enquanto a organização da sociedade civil para ajudar esses governantes a praticar o que eles prometeram e o que a gente acredita que eles podem fazer.